Se eu te dissesse que hoje, atualmente, existe uma câmera totalmente modular e com sensor full frame que serve praticamente para você utilizar em qualquer tipo de filmagem e que é uma câmera ao mesmo tempo aqui de cinema. Hoje eu estou aqui para poder falar especificamente da Canon C400, a mais nova câmera aí de cinema da Canon. Fala pessoal, tudo jóia? Hoje eu estou aqui para fazer mais um daqueles vídeos no meu canal, que é um quadro bem específico, que eu trago aqui novidades do universo aqui do audiovisual e do cinema, e principalmente para poder falar aqui de novos lançamentos aqui, seja de câmeras, lentes e vários outros tipos de equipamentos também. Já começando logo de cara aqui pelas especificações da C400. A Canon C400 possui um sensor aqui full frame de basicamente aí 26 megapixels. Ele possui aquele formato mais ali super 35mm, mais voltado ali para câmeras de cinema. Inclusive, esse tipo de sensor, ele está muito presente aí em grande maioria aqui das câmeras de cinema, mesmo aquelas que são ali mais de entrada, até aquelas que são mais ali topo de linha. Uma outra coisa também, ainda falando do sensor, é que é um sistema de sensor ali que possui uma tecnologia chamada BSI, ou seja, é um sensor retroiluminado com 16 pontos de gama dinâmica, ou seja, ele consegue te entregar aí o maior número de cores já presente aqui em um sensor de câmera da Canon. Outra coisa também que é o seguinte, esse sensor ele permite você gravar vídeos aqui, tanto em Full HD em até 60 fps, vídeos em 2K em até 180 fps, vídeos em 4K em no máximo aqui 120 fps e vídeos também em 6K, no máximo aqui em 60 fps. Inclusive, ela te entrega em dois formatos de arquivos. O principal aqui, que é o Cinema RAW Lite, que é o famoso arquivo RAW aqui da Canon, né? Muito parecido aqui com aqueles outros arquivos RAW que a gente vê presente em outras câmeras aqui também de cinema, no formato mais ali 422 em até no máximo aqui 12 bits, ou seja, ele vai conseguir te entregar aqui um render dinâmico muito alto. E quando a gente está falando de render dinâmico, quer dizer que ele entrega uma nitidez de detalhes, tanto nas áreas mais claras e nas áreas mais escuras, com maior precisão aqui do que aqueles arquivos mais no formato padrão, que é o formato aqui de MP4 e IPB também. Levando em conta também que ela grava no outro formato mais convencional aqui, que é o formato aqui MP4 também. E isso aqui em todas as resoluções, obviamente. Esses tipos de arquivo, pelo fato deles estar entregando aqui uma taxa de até 12 bits, quer dizer que a gente vai conseguir registrar muita informação nesse arquivo em RAW. E se utilizando-se aqui do modo log. Sim, na C400 aqui, a gente possui os famosos modo log aqui, presente em várias outras câmeras da Canon também. E no caso aqui, a gente tem vários modos logs disponíveis nessa câmera. E isso faz todo sentido, porque estamos falando aqui de uma câmera de cinema. Algo também que a gente pode usar isso aqui até como comparação, outros tipos de câmera também voltado para cinema, que também faz esses tipos de gravação. Mesmo aquelas que a partir ali da própria Canon R5, principalmente a R5C, obviamente, né? Uma linha mais voltada aqui para cinema. E já fazendo uma comparação aqui logo de cara com outras câmeras de cinema presentes no mercado, que é no caso aqui a Blackmagic, né? A partir ali da Blackmagic 4K, ela já consegue entregar arquivos em RAW, que é o Blackmagic RAW, que ele já possui também esse mesmo estilo ali, né? Não somente naquele formato mais dessaturado, mas ele também é um tipo de arquivo que é mais amigável ali para o seu programa de edição, onde que por mais que ele ocupa muito espaço, ele não é um arquivo muito pesado, é um arquivo bem cru que você consegue se utilizar dele aí perfeitamente aqui na edição. O mesmo vale para esse Cinema RAW Lite aqui da Canon. Uma função também bem interessante desse sensor aqui da C400 que é o seguinte, ele possui o sistema também de autofoco. Sim, é até um pouco interessante poder falar sobre isso, né? Mas está virando uma tendência isso aqui agora, que é câmeras de cinema, voltada aí para topo de linha, né? Cinema profissional, até mesmo em Hollywood, usando isso aqui como exemplo, se utilizando isso aqui de autofoco, né? Tá virando uma tendência, várias outras marcas também estão começando a lançar suas câmeras novas de cinema com sistemas de autofoco, justamente aqui por causa da tecnologia que se utiliza aqui de inteligência artificial.
E no caso aqui da Canon C400 não é diferente. Ela se utiliza aqui daquele sistema mais novo da Canon, que é o Dual Pixel 2, que reconhece ali não somente pessoas, animais, veículos e objetos. Então, já até aqui falando aqui a grosso modo do que eu acho em relação a isso, porque um sistema de autofoco numa câmera de cinema não é algo tão comum, porque a gente até se utiliza aqui como exemplo várias outras câmeras que já são utilizadas aqui no cinema há bom tempo, onde que elas não possuem sistema de autofoco. Ao meu ver, eu acho que esse sistema de autofoco pode ser muito útil aqui para a área do cinema. E eu acho que vai depender muito de qual tipo de cena a gente vai se utilizar desse tipo de sistema de autofoco. E por que eu falo isso? Porque eu entendo muito a visão aqui, seja de um diretor de fotografia e até o cameraman, de gostar ali de se utilizar do foco manual. Porque ele gosta de ter o controle de tudo que envolve ali a fotografia em cena, independente de qual cena seja. Mas, ao meu ver, eu acho que esse tipo de tecnologia pode ajudar em alguns tipos determinados de cenas, como são aquelas, por exemplo, que se utilizam ali de movimentos. Por quê? Porque o sistema de autofoco ali é bem inteligente em manter um foco no objeto ou numa pessoa em cena ali, enquanto a câmera estivesse, por exemplo, ali num trilho, ou estivesse ali, por exemplo, num carro, né, com aquele guindaste ali, ou até mesmo em uma Steadicam. E para continuar fazendo aquele foco contínuo, né, a gente vai se utilizar aqui de um sistema de autofoco, porque ele vai ser bem mais apurado em movimento. Porém, quando a gente fala aqui em outros tipos de situações, e isso dentro do cinema, tá, pessoal? Que é o seguinte, quando a gente fala, por exemplo, numa cena de diálogo entre dois personagens, no mesmo enquadramento ali, e um tá do lado do outro, e às vezes a gente quer fazer aquela transição de foco, onde que o foco vai estar em quem tiver falando, né? Ou seja, na hora que um personagem começa a conversar, o foco vai estar nele. E o outro, né, o outro personagem que está do lado dele vai estar desfocado. E por aí vai. E aí a gente vai fazendo esse jogo de transição ali de foco. Isso é algo bem interessante, isso é algo bem utilizado ainda hoje, atualmente no cinema. E é claro, né, eu acho que isso fica muito mais fácil de ser feito no foco manual, se utilizando-se ali de um profissional, né, que fica com o follow focus ali, Wi-Fi basicamente, que fica ligado na lente ali da câmera, e ele fica com um monitorzinho ali sem fio também recebendo imagem. E aí o próprio cara, que é o famoso ali foquista, que a gente chama ele, né, dentro aí das funções do cinema, ele vai lá, fica fazendo foco. Coisa que enquanto o próprio diretor de fotografia tá lá manuseando a câmera só, né, para manter o enquadramento. Então, nesse quesito, eu acho que ainda a gente vai precisar aqui da mão humana, né, para estar fazendo esse foco. Já no quesito aqui de performance em baixa luz, isso aqui eu acho que é uma das funções mais interessantes aqui no caso da Canon C400. Ela possui aqui 3 ISOs nativos. Ou seja, ela possui um ISO ali para você utilizar em áreas que possuem uma iluminação bem forte, ou seja, durante o dia ali, por exemplo. Você utiliza-se ali também de um ISO, onde que você pode se utilizar ali talvez no pôr do sol, ou e até no nascer do sol também, né? Ou seja, naquele meio termo ali, basicamente. E você vai se utilizar de um outro ISO ali para áreas com baixa luminosidade, ou seja, mais ali durante a noite. Então, esse tipo de câmera aqui permite você ter essa versatilidade, principalmente aqui no quesito dessa performance em baixa luz. Então, ao você utilizar-se aqui de 3 ISOs nativos, você consegue diminuir ali a taxa de ruído na sua imagem. Ainda sobre seu sensor, ela possui uma função que é bem interessante também, que é o seguinte, ela possui aqui filtros NDs acoplados na frente do sensor e chega aqui no máximo até 10 stops. Então, eu acho que isso aqui é uma das features mais interessantes que possui na Canon C400 em comparação aqui com outras câmeras, como é o caso aqui da Blackmagic 6K Pro, onde que ela aqui no caso ela tem sim, né, alguns stops ali de filtros NDs acoplados diretamente no corpo da câmera, mas ele chega ali no máximo ali até uns 6 stops. Não é esse tanto de stop aqui que tem presente na Canon C400. E aqui agora entra uma das partes que eu acho que você já estava esperando aqui que eu ia falar, que é qual é o mount aqui, ou seja, o encaixe de lentes da própria Canon C400. Então, ela possui aqui o mount RF,
não é o RFS, é o RF aqui comum mesmo. E é claro, né, ela também aceita o famoso ali malte LP. O malte LP são de lentes aqui voltadas para cinema. Pelo fato dessa câmera ter um malte aqui RF, isso é muito bom porque você vai poder se utilizar aqui das suas antigas lentes que você já estava utilizando aqui na sua câmera híbrida, que serve para fotografia. Então esses tipos de lentes também vão servir aqui na C400. Não somente isso, mas pelo fato de estar falando aqui de uma câmera de cinema que aceita aqui esses tipos de lentes, isso torna ela um pouco mais barata para você poder utilizar. Uma feature também bem interessante aqui da Canon C400 é que ela possui estabilização do seu corpo em 5 eixos. Ou seja, né, ela não somente possui aqui uma estabilização no sensor de forma digital ali também, mas no próprio corpo. E isso é perfeito, né, porque você pode se utilizar dessa câmera aqui no handheld ali, utilizar ela na mão para você fazer B-rolls, por exemplo, ou fazer qualquer outro tipo de gravação aqui que você for utilizar apenas um setup mais enxuto ali do que você utilizar a câmera, por exemplo, em uma Steadicam, em um gimbal ou até mesmo em um trilho, né? E por aí vai. Agora sobre o seu corpo é o seguinte. Então, a Canon C400, ela não possui um corpo aqui basicamente muito leve, né? Mas é um corpo modular. Assim como eu disse no começo do vídeo, essa câmera ela é totalmente modular, onde você pode se utilizar de vários acessórios diferentes aqui, até mesmo um sistema de follow focus, todo acoplado a essa câmera. E isso é perfeito porque você pode deixar ela praticamente ali um monstrinho, né? Para todos esses acessórios para você levar ali para um set de gravação ou até mesmo em gravações externas. Então é isso, trouxe um vídeo aqui para falar algumas coisas que eu acho bem interessante dessa câmera de cinema aqui da Canon, a C400. É óbvio, né, que eu não falei aqui todas as especificações da câmera, só falei as especificações que eu acho mais interessante, porque eu acho que isso aí daria mais um review, né, completo aí da câmera, para ter a câmera aqui para testar e trazer ela aqui para vocês. Inclusive, quero saber sua opinião. O que você achou dessa nova câmera de cinema aqui da Canon, que tá dando o que falar aqui na internet, né, desde quando ela lançou, e seria bem interessante a gente abrir essa discussão aqui embaixo. Se você é uma pessoa que se interessa pelo universo do audiovisual e quer saber mais do estilo de vida como filmmaker, se inscreva aqui no meu canal e ative o sino para você não perder os próximos vídeos, porque aqui tem vídeos toda semana. Deixa o like, porque assim você ajuda demais o alcance aqui desse vídeo. Agora vai estar passando mais alguns vídeos na tela para você continuar acompanhando meu conteúdo. Muito obrigado e te vejo na próxima.